Muito, mas muito obrigado pela presença de todos no primeiro encontro de conscientização do transtorno do espectro autista. Nós que faremos o mês de abril todinho falando sobre, trazendo pessoas muito especiais, especialistas, pessoas que trabalham, né, diretamente com o conhecimento. Estamos trazendo para você que busca o conhecimento, busca o aprimoramento. Então veremos todo o mês de abril com vários trabalhos, né? Com essas pessoas maravilhosas e especiais. E hoje, como não podia deixar de ser, nós estamos aqui com uma pessoa que é referência nessa área, ele que é especialista, é um dos mais renomados do nosso país e até o exterior, que é o Dr. Fernando Souza. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Antes de tudo, nós queremos agradecer o convite singelo a que foi me dirigido e esperamos, ao tempo da nossa fala, levar esclarecimentos que possam contribuir sobre a conscientização da criança autista. Nós queremos falar um pouquinho agora. Uma boa noite, doutor José Maria que está falando. Doutor Fernando é do Ceará, né? Juazeiro, ele falou agora há pouco que é de Juazeiro. É um médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em pediatria com ênfase em neuropediatria pela UEPE, né? Pela Universidade também de Pernambuco, pós-graduado em saúde mental pelo Centro Universitário Leo Sampaio, do Ceará, ex-professor de preceptor da residência de pediatria da UFCA, ex-chefe da neurologia infantil, eletroencefalografia do Hospital São Vicente de Barbalha, no Ceará, diretor proprietário do Núcleo Integrado de Neurologia Infantil de Juazeiro do Norte, terra linda, viu, doutor? Terra muito linda, certificado internacional pela Federação Latino-Americana de Psiquiatria de la Infância, Adolescência, Família e Profissões Afines, que é a FLAPIA, fundador do CEC Nosso Lar, Centro Espírita, deve ser Nosso Lar, presidente da Associação Médico Espírita de Cariri, né, a AME de Cariri, colaborador junto à Federação Espírita Brasileira, a FEB, projeto de mediunidade na infância, muito interessante, membro do Departamento de Infância da AME Brasil, coautor dos livros Infância e Adolescência, que inclusive é colocado aqui como esgotado já, né? Cartas a Dr. Bezerra de Menezes, Saúde Integral, da editora AME Brasil, e palestrante da AME Brasil. Doutor, o senhor tem um currículo maravilhoso, hein? Obrigado a vocês. Certo. Bom, o pessoal que nos acompanha já conhece o meu companheiro de jornada, José Ferro, né? Esse que me atura, né? Só minha mulher sabe o quanto ele me atura, né? Porque quando minha mulher não atura lá, o Zé atura aqui, né? Então é uma alegria muito grande ter vocês e lembre-se que depois haverá perguntas, prepare aí, o doutor vai responder as suas dúvidas. Doutor, como começou o senhor tem um centro lá, inclusive, né? Que o senhor faz uns trabalhos, eu percebi, né? Fundou um centro, né? Como é que começou tudo isso, assim, né? O senhor é de família espírita, o senhor é espírita, ou se envolveu a partir do momento que o senhor começou a trabalhar nessa área? Como é que tudo começou, doutor? Na verdade, eu sou pernambucano, de Recife, eu venho de uma família espírita e católica. A minha formação foi em colégio de padres, que é o Mosteiro de São Bento, em Olinda. Eu vim para o Juazeiro em 1979.
E o primeiro contato que eu tive com a criança autista foi em 1981. Minha formação é de 1977. E eu terminei a pós-graduação em 79. E a partir daí, lembro-me que, conversando com o fundador da Escola Neuropediátrica Brasileira, já falecido, o doutor Antônio Branco Lefebvre, e eu conversava com ele e perguntava, e não se sabia ainda o que era o autismo. Então, o autismo está completando, este ano, 81 anos. Não é uma patologia que começou um dia desse. Começou a se estudar. Quando o Leo Kanner, que era um psiquiatra que vivia em Viena, na Áustria, ele descreveu um quadro de 11 crianças, sendo 9 meninas e 2 meninos. E a singularidade da obra dele, e que ele perdeu um tempo bem intenso, foi que o paper que ele escreveu, como assim se chama, o trabalho, foi escrito em alemão. E alemão não é uma língua fácil, e ela não introduziu, basicamente, nos países de língua inglesa, como a União Europeia, hoje em dia todos falam inglês, basicamente o Reino Unido e os Estados Unidos, o Canadá. E esse trabalho dele ficou escanteado. Só quando ele traduziu e depois se transferiu para os Estados Unidos é que se veio a conhecer. Tratava-se de 9 meninas e 2 meninos que tinham características de não reconhecer as pessoas, não falavam, mas esse grupo de 11 que ele citou eram extremamente inteligentes. E a gente sabe que a criança autista nem sempre vem acompanhada de déficit intelectual, o chamado DI. Então, o autismo é uma palavra que vem do grego autos, que significa conhecer-se a si próprio. O autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que atinge em crianças durante a formação fetal já, e que tem um pico máximo aos 3 anos de idade. Se caracteriza por dificuldades específicas que podem ser relacionais, de aprendizagem e da linguagem. E, normalmente, atividades motoras repetidas e restritivas. A nova classificação da criança autista deu-se recentemente, já nesse século XXI, em 2013, maio precisamente, pela Academia Americana de Psiquiatria, chamada APA. E ela classificou as crianças autistas e deu 2 critérios que têm sido adotados depois que foi feita uma revisão e passou-se a utilizar já não mais o DSM-5, mas o chamado DSM-5-TR, ou seja, Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais. E ela dividiu em critérios A e B. O critério A se caracteriza por déficits de reciprocidade social, déficits de comportamento não verbais e dificuldade para criar, manter ou compreender relacionamentos. E o critério B é mais sério. A criança tem interesses restritos, resistência ou desconforto diante de uma mudança qualquer, mudar de casa, mudar de roupa, mudar um brinquedo que ela tem, comportamentos estereotipados e repetitivos, tais como o flap das mãos, que a criança faz, ou bater nos lábios, e ter uma hiperreatividade a estímulos ambientais.
eles têm dificuldade em relação a sons altos, exemplo, motos, furadeira, liquidificador, fogos. Isso causa uma profunda dor na criança. Sendo o autismo uma condição crônica, ela tem que ser diagnosticada, e hoje há parâmetros que eu vou citar um pouco mais à frente, bem nítidos de como eu posso chegar ao diagnóstico dessas crianças. E a incidência do autismo hoje no mundo, ela começou com uma estatística interessantíssima. Na década de 70, nós tínhamos um autista para cada 10 mil crianças. Quando foi na década de 90, foi um autista para cada 1.000 crianças. Quando chegamos ao período de 2000, em 2013, chegou-se a prevalência e incidência de uma criança autista para cada 54 crianças. Né? Então, esse é o aspecto que nós temos hoje. Esse dado estatístico, ele nos é fornecido pelo CDC, que é o Centro de Desenvolvimento de Atlanta, nos Estados Unidos, e ainda por cima desse aspecto, a gente tem os níveis de suporte que essas crianças têm. Então, no caso, a EPA e o DSM dividiram os níveis de suporte em nível 1, onde os déficits, principalmente de comunicação ou na interação social, são muito leves, normalmente não tem déficit intelectual. Nível 2, déficits sociais, uma inflexibilidade comportamental muito grande, baixíssima capacidade de tolerância, são crianças que são opositoras. E o nível 3, déficits graves, são crianças averbais, que não desenvolvem a linguagem, que têm grande dificuldade na observação social e na atenção compartilhada. Lembrar que a chamada orientação social é quando você chama uma criança, né? E essa criança normalmente olha para você. Isso chama-se orientação social. Perdão. Mas quando você pede a uma criança que lhe traga aquele brinquedo que ela está com ele, isso chama-se de atenção compartilhada. Ele compartilha com você aquele objeto. Então, são crianças muito comprometidas. O diagnóstico da criança autista não pode ser e não deve ser evidenciado de forma tão simples. Quem é autista, dado o diagnóstico, será ao longo da sua vida. Lembrar que transtornos são ao longo da vida, mas doenças não, porque pode haver cura. Mas a criança autista, ela o é desde que estava no ventre materno. Porém, o diagnóstico mais precoce que se tem da criança autista é em torno de 6 meses. E o diagnóstico preciso deve ser acompanhado e deve ser pontuado até 3 anos de idade, quando é o pico máximo. Por quê? Isso representa os chamados 1000 primeiros dias de um ser humano. E é nesse período que toda a circuitaria cerebral se põe de manifesto e vai desenvolver as características desse ser humano em evolução. A criança autista, ela tem grandes dificuldades em aquilo que nós citamos já, a chamada orientação social, OS, e atenção compartilhada, AC. São crianças interessantes que é muito comum uma criança de baixa idade, se sua mãe chora, ela também vai chorar. Eu atendo crianças há 4 décadas
e é muito comum a criança, a partir de 2, 3 anos, ela dizia assim: mamãe, não chora não. E normalmente ele chora com a mãe. O que é isso? Isso representa um dos aspectos ontogenéticos mais evoluídos da espécie humana, que é eu olhar aos seus olhos e sentir que você está vivenciando um problema, um drama, e eu sentir a sua emoção. Isso chama-se alteridade, eu estar num lugar do outro. Só o ser humano, estudos em primatologia, que são os chimpanzés, orangotangos, certo? Não demonstram isso, mas eles chegam próximos, né? Então, as crianças não têm um sentimento. Por isso, erroneamente, Bruno Bettelheim, que era de Viena também, e que caiu na desgraça, foi dizer que a culpa dessa frieza dessas crianças seria a mãe, a chamada mãe geladeira. Isso é um absurdo. Ele, na verdade, a história de Bruno Bettelheim é triste, que ele chega a se suicidar quando ele não consegue mais demonstrar coisa nenhuma. Então, pode-se chegar ao diagnóstico do autismo utilizando escalas. Escalas que são, algumas são específicas, como a ADOS, que é a Autism Diagnostic Observation Schedule, e outras mais simples, como o MCHAT. Lembrando que o MCHAT é uma escala que não diagnostica, mas pressupõe que está alguma coisa errada. E é preciso se fazer algo sobre essas crianças. Sobre a base orgânica desse enfermiço, o que se sabe é que uma criança autista, se ela for uma criança gêmea vitelina, univitelina, com outro irmãozinho, os dois serão autistas. Mas se uma senhora tem uma criança e dá-se o diagnóstico de autismo, qual é o risco dela ter um outro filho autista? Não é um risco tão alto. Ele só é alto quando são gêmeos monozigóticos ou univitelinos. Mesmo que sejam gêmeos dizigóticos ou bivitelinos, a incidência é mais baixa de 2 a 4%. Tá certo? Então, falando sobre esses aspectos, eu gostaria agora de entrar na segunda parte, que seria a parte mais interessante, e nós vermos essa criança, na verdade, como um espírito, tal como diz o Hermínio Corrêa de Miranda na sua obra Autismo, uma leitura espiritual, ou a saudosa Sueli Caldas Schubert, na sua obra Obsessão em Crianças de Mediunidade. Quem é a criança autista? A criança autista é um espírito. E é um espírito que me foi dado como pai, ou como cuidador social, que é o pai adotivo. Esse termo não deveria se usar nunca, adotivo. Ninguém adota algo, né? Ninguém tem um filho que foi adotivo que não tem a ligação com o passado. E essa criança que é, nessa situação, adotada ou biologicamente dos pais, ela vem, obviamente, com um passado que nós não sabemos, como diz a Sueli Caldas Schubert. Ao olhar uma criança no berço, eu não sei remotamente o seu passado. Eu sei que estou diante de um espírito imortal, criado simples e ignorante, e na palingenésica evolutividade das reencarnações pluriexistenciais tem a função de crescer e chegar até a Deus. Que esse ser, ele pré-existe, né? Ele
como espírito ele já existia, né? E ele, nesse momento, é um ser vivencial e ele é um reencarnante. Então, eu estou diante de um ser que, em verdade, como espírito, tem muito a o ser humano conhecer. Isso é interessante porque precisamos tirar essa conotação de castigo, que a pessoa tem um filho que é autista, estou sendo castigada por Deus. O Pai é misericordioso, bom, justo, onisciente, onipresente. Não antropomorfizemos Deus como fez a igreja do passado, do século IV. Deus é misericórdia plena. As doenças, como diz Emmanuel na obra O Consolador, são frutos de desarranjos que eu perpetrei. Eu gosto muito do autor espiritual Pedro de Camargo, um pseudônimo Vinícius, na obra Em Torno do Mestre, quando ele diz que nós somos seres divinos e inacabados. Inacabados como, Fernando? Não somos perfeitos, somos tendentes à perfeição. Então, nós estamos caminhando para a perfeição. E não há como fugirmos quando, por desconhecermos em parte as leis divinas, a parte terceira do Livro dos Espíritos, e acometermos uma injúria com quem quer que seja, como também seria ao meio ambiente, a flora e a fauna. Pela lei do amor, quando esse espírito contrai um débito, esse débito que fere as leis divinas, ele vai ficar impregnado no seu campo mental. E, relembrando a obra que eu considero excelente de leitura, Introdução à Filosofia Espírita, de Herculano Pires, nós somos seres espirituais, nós não somos seres carnais. Estamos revestidos de carne putrescível para simplesmente evoluirmos. E se nós afetamos o meio ambiente, flora e fauna, ou o nosso semelhante, ferindo a lei do amor, estamos provocando em nós mesmos a lei de causa e efeito. Com o ferro que feriste, serás ferido, disse Jesus. Isso fica na mente. Eu comungo a seguinte ideia com os nossos amigos que nos veem nesse momento. Vamos até o capítulo 12 da obra Missionários da Luz, quando Segismundo é convidado aos geneticistas do plano em que ele está, a ele vê o seu mapa cromossômico que nós chamamos de exoma. E é dito a ele: você vai nascer com uma pequena lesão no coração. Essa lesão representa exatamente a lei de causa e efeito quando você matou aquele que vai ser o seu pai atual, o Odilon. Então você nascerá, mas terá esse problema. E na obra Ação e Reação, da coleção Nossa Vida no Plano Espiritual, de André Luiz, pelo Espírito e Psicografia de Chico Xavier, tem um trecho belíssimo. Veja bem, a mente é responsável por tudo que faça. Não há como negar a essa mente que errou. Ele há de carregar esse erro. E esse erro, ele se transferirá. Então, o autor faz a seguinte expressão, que está contida numa obra que eu li recentemente, da Folha Espírita, chamada Dimensão Espiritual da Enfermidade, do autor Latorraca e colaboradores, que ele diz o seguinte: quando você tem esse quadro, obviamente, se o campo mental é o construtor do perispírito e seus corpos sutis,
E o perispírito é o construtor do corpo carnal, naquilo que Hernando Guimarães de Andrade mostrou, o modelo organizador biológico, não tem jeito. O corpo é um mata-borrão. E quando vamos ver de novo na questão 95 do Consolador, o que é saúde? Saúde não é apenas ausência de enfermidades, de um corpo aparentemente perfeito. Porque a criança autista, você olha, ela é perfeita, mas a saúde mental está comprometida. Então, Emmanuel diz que saúde é a verdadeira harmonia da alma. O que é a alma? Questão 134 do Espírito. É o Espírito encarnado. De que é composto o ser humano? Alma, corpo material e corpos sutis. Quais são os corpos sutis do perispírito? O corpo astral mais interno, o corpo mediano duplo etéreo vital e o corpo causal, o basal. Então, com esses corpos, obviamente, se o erro está no campo mental, ele tem que ser depurado. E aí, o entendimento de que as enfermidades que temos são as necessidades que a misericórdia divina nos provê para evoluirmos, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas pensam, é uma criança e nasceu desta forma, então vai sempre para esse caminho. É um caminho atávico, bem nós sabemos, vem lá do século IV, do fenômeno da instalação do catolicismo, que Deus castiga, jamais ele castigará. Nós nos castigamos por errarmos e temos a oportunidade, na lei belíssima da reencarnação, como diz o Dr. D.S. Andro na sua obra, da alma ao corpo físico, e reencarnação, uma lei biológica. Então, a criança nasce com esse quadro, e que a medicina, obviamente, evoluiu bastante para adiantar. Então, qual seria a missão dos pais para essas crianças que têm esses quadros ou outros quadros da deficiência ou do desenvolvimento da saúde mental? Acolher e amá-los profundamente, entendendo que a doutrina espírita, ela corrobora, ela associa-se à medicina. A criança autista vai precisar de tratamento complementar, e o tratamento espiritual é exatamente o tratamento relativo a esse espírito que habita esse corpo, que no momento é imperfeito aos olhos da humanidade. Então, a criança autista necessita de atendimento multidisciplinar com psicóloga especialista em ABA, que é Applied Behavior, é uma técnica de atendimento, de terapeuta ocupacional, normalmente pelo método de Denver e de Aires, pela fonoaudióloga, pelo método atualmente de Prompt, pela psicopedagoga, pelo seu pediatra, pelo seu neuropediatra e por uma nutricionista. As crianças autistas têm uma imunidade fisiológica intestinal muito comprometida e normalmente eles podem ter intolerância à lactose, ao glúten e outras coisas. Então são crianças não problemas, mas que precisam de um atendimento multidisciplinar. Fernando, e quanto à doutrina? A doutrina acolhe, abraça toda a família. E o tratamento de uma criança autista deve ser contínuo. Água fluídica para a criança, passes, certo? Palestra aos pais, evangelho ao lar, e isso de forma contínua. É muito comum, quando você é possuidor de um filho com uma problemática, os laços matrimoniais se enfraquecerem. Quando, em verdade,
deveriam serem mais fortalecidos, não é? Então, a gente vê que o Livro dos Espíritos, na questão 208, que fala que os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o espírito dos filhos. Veja bem, de espírito a espírito, certo? E na questão 582, nos fala que a missão dos pais é uma missão elevada ao grau máximo, porque aquele espírito foi trazido ao seu lar e foi lhe dado como tutor do plano terreno para fazer evoluir. Fernando, uma criança evolui espiritualmente, mesmo sendo um autista grave, evolui. Porque essa visão acanhada que nós temos de achar que o ser humano só evolui perfeito. Olha a maldade do mundo atual, tantas pessoas são perfeitas e só fazem besteira e, obviamente, estão se comprometendo. Então, coube a doutrina espírita abraçar, acolher, levar o evangelho a esse lar. Né? A gente tem nas questões também do Consolador, de 108 até 113, aquilo que precisamos. O lar é o lar de bênçãos de almas reencarnantes. O lar é a primeira escola, aonde a gente vai podar aquilo que Santo Agostinho chama no Evangelho segundo o Espiritismo, os erros de um passado, o orgulho, a vaidade, a intolerância que a criança pode ir apresentando. Então, de forma resumida, e esperando agora pelas perguntas de vocês, uma criança autista não é um ser humano fadado a sofrer. Aquilo que nós chamamos de QV, que chama-se qualidade de vida, há crianças autistas que chegam à universidade, se formam, se casam, e às vezes têm filhos que não são autistas. O ser autista não é um ser diferente, visto de forma diferente. É um ser que, como diz Hermínio Corrêa de Miranda, em um momento da sua vida, porque nós somos construtores, nós somos artífices da felicidade ou infelicidade, num construto evolutivo que passa pelas madrugadas da vida, como diz Joana de Anjos. Então, não podemos olhar uma criança autista como uma tábula rasa, mas um espírito em provação, em expiação ou em missão. Porque eu tenho crianças autistas que são calmas, tranquilas, e elas nos ajudam. Eu sempre digo que uma criança autista, para mim, é um livro aberto, onde a gente vai, obviamente, ver. E eu não tenho uma criança autista igual a outra, mesmo em irmãos. Atualmente eu atendo uma família onde a mais velha, com 21 anos, acaba de escrever um livro, né? E está estudando direito. O rapaz é nível 3 de suporte, averbal, agressivo, e a irmã dele, nível 2 para 3, também averbal. Mas aí se perguntaria por que só a mais velha teve um autismo leve? Isso tem implicações. Quanto mais ferimos a lei de Deus, mais nos comprometemos. Quanto mais erramos, nós teremos que pagar. Então, abro a vocês as perguntas, esperando ter levado luz, levado consciência a cada um, de que não olhemos a criança autista como um problema, mas olhemos como solução de um espírito que volta à carne, que precisa colheradas de amor, de paciência, de fraternidade. E cabe à Casa Espírita, em todo o país e no mundo, se preparar para receber esses seres. Estamos em transição praticamente, né? E nós somos
senhores das nossas vidas, mas os erros que cometemos, eles devem ser depurados. E o corpo é o único veículo de depuração para os erros de um passado. Né? Bom, doutor Fernando, depois dessa explanação, o pessoal deve ter ficado de boca aberta. Foi sensacional. Muito obrigado mesmo. A sua explanação foi maravilhosa. Tendo uma enxurrada de perguntas aqui no WhatsApp, né? Mas antes de mais nada, eu e o José estávamos comentando aqui que nós não deixamos de perceber que atrás do senhor tem um quadro que acho que é de uma colônia espiritual, não é? Perfeito. Colônia espiritual. Olha aí. Alvorada Nova não, né? Não, isso é nosso lar. Ah, tá, nosso lar, tá. Não, é que daqui, nós estamos distante, nos pareceu a imagem de Alvorada Nova. Alvorada Nova é a colônia aqui que é da Baixada Santista, São Paulo, da região, né? Da região da Baixada. E aparentemente, assim, de longe, que a gente não percebeu, parecia, até comentei com o Zé, parecia a imagem da Alvorada Nova. Entendeu? O desenho. Mas vamos à pergunta, porque está chovendo pergunta aqui. Uma companheira nossa, a Marli, ela nos perguntou o seguinte: doutor Fernando, se o problema é espiritual, né? O espírito traz consigo os problemas que eles acarretam em encarnações anteriores, e ele vem com o autista, por que existe na família vários autistas? Por exemplo, o senhor mesmo comentou numa das suas lives, acho que eram três irmãs, né? Se me parece. Isso, três. Então, eles perguntam o seguinte, a dúvida dela: se não é o gene físico que provoca a enfermidade, sim seria o espiritual, por que da mesma família, com o mesmo problema, 3 filhos autistas? Veja bem simples. Lendo-se a obra de André Luiz, Em Ação e Reação, certo? A gente vai ver que quando irmãos reencarnam com o mesmo quadro sindrômico, ou seja, neurológico como esse, a gente está vendo que eles em si, no passado, foram eles que pecaram juntos. E a única forma de que eles possam depurar é voltar como irmãos em uma mesma família. Não aprisionados na carne, mas depurando-se e tendo um pai e uma mãe que, obviamente, foram convidados a receber esses filhos autistas. Então, não entenda o corpo orgânico como determinante, não há. Então, nunca se esqueça da expressão de Jesus: os meus serão conhecidos por muitos se amarem, e se muito amares, os teus pecados, as tuas enfermidades serão perdoadas. Então, essas pessoas, elas têm que passar por isso, que elas estavam todas juntas para cometer o delito. E lembrar sempre que a mente é o software, certo? E o genoma que forma o meu corpo é o hardware, que recebe a informação do software. Minha mente forma o meu corpo, não o meu corpo, minha mente. Muito interessante. Doutor, só para constar aqui, a Vanessa Gomes, ela está falando que ela é terapeuta ocupacional e trabalha com crianças, adolescentes e adultos autistas. Já tem mais perguntas, mas eu queria só tirar uma dúvida com o senhor. A gente tem visto na TV que algumas pessoas estão se descobrindo, estão tendo o diagnóstico de autismo aos 70 anos, já na terceira idade. Inclusive atores conhecidos, a gente sabe, eu não vou ficar citando o nome. Como é que funciona nesse caso? O processo é o mesmo? É o mesmo. Será que não está havendo um exagero também nos diagnósticos? Está havendo um exagero absurdo, né? Eu recebo crianças com cartinha de professoras dando diagnóstico de autismo, com todo respeito às professoras. O diagnóstico de autismo só pode ser fechado
segundo a Academia Americana de Psiquiatria, por médico que tenha feito especialização no autismo. Por quê? Eu, dado o diagnóstico hoje, vai até o resto da vida. Essas pessoas que confirmadamente aos 70 anos foi dado o diagnóstico, é porque o eram dentro do ventre da mãe e quando nasceram. Apenas não foram diagnosticados. Chegaram aos 70 sendo autistas. Mas isso não há erro, né? Porque as bases fisiológicas do autismo são muito bem conhecidas e o diagnóstico baseado em evidências, através de escalas muito bem prontificadas, algumas traduzidas e adaptadas à língua portuguesa, elas fecham o diagnóstico. Muito bem. A Ângela Torres recebi os reflexos da sua luminosidade. Olha que bacana, né? O Sérgio Pereira está falando. Doutor Fernando, na sua opinião, o autista tem uma missão específica na sua oportunidade de encarnação? Olha, eu falei que a criança autista pode vir, e normalmente o vem, em expiação, um grupo pequeno em provação e um grupo bem menor em missão. Esses autistas missionários serviriam a ciência médica, a pesquisa, né? Mas entenda, Sérgio, no mundo de expiação e prova como esse, onde domina mais a maldade do que o amor e a bondade, a maioria é provacional e expiatória. Não é missão de jeito nenhum. Muito bem. A Silvia Lima também está. Boa noite, paz e luz com Jesus para todos. A Márcia Leon. Não apenas um filho autista, há uma família que transita no espectro autista em busca de respostas, de esclarecimentos e de acolhimento. Esse é o papel fundamental da Casa Espírita. Quer comentar? Perfeito. Márcia é uma companheira nossa de Brasília, que nós normalmente estamos juntos em ideias, né? Faz parte da nossa ambiência e da nossa amizade. Não se pode pegar a criança autista, excluí-la do seio familiar, ao contrário, é trazer a família para a criança autista. Eu tenho pacientes que passam o dia dentro das clínicas. Não tá correto isso, porque termina tirando a criança do convívio materno. A criança chega à noite exausta e vai dormir. Não é assim. A criança pode ter um tratamento muito disciplinar, né? E a convivência materno-paterna e familiares é imprescindível, né? É preciso entendermos que o amor é a maior força, como disse Einstein. E o amor vence as maiores dificuldades, né? Amar o filho autista é primordial para compreendê-lo. Muito bem. A Angélica Torres diz assim: como podemos nos conscientizarmos do entendimento do autismo com a visão espírita? Nós podemos, Angélica, de forma bem simples, somos seres espirituais transitando temporariamente em um ciclo chamado reencarnação, no plano terreno. Mas somos pré-existentes, imortais e e vamos ter que reencarnar. A visão espírita lhe dá esse conceito de que no momento essa criança está realmente em provação e expiação, mas se ele, além da parte médica, que volto a dizer, é fundamental, nenhuma casa espírita se digne a tirar medicação de criança, a suspender tratamento de criança. O tratamento espiritual é complementar. Eu vou tratar aquele espírito e quando a matéria vai ser tratada pela área médica. Então, todos aqueles profissionais são necessários. E a casa espírita é esse complemento que abraça, abriga,
e que traz a criança para ver. O fundamental, Angélica, é vermos nós como construtores do nosso destino, como diz Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius. Tudo que fizermos de mal volta a nós. Tudo que fizermos de bem, obviamente, será de crescimento nosso. Ninguém está em sofrimento desnecessário. Há uma culpabilidade que está apagada temporariamente, mas que faz parte dos nossos arcanos, dos nossos erros de pretéritos, né? Mas que basicamente somos seres imortais e com evolutividade para a perfeição que nos cabe. Tá ótimo. O pessoal do WhatsApp aguarda um pouquinho, daqui a pouco o Nilton continua. Aí vamos atender aqui a Vanessa. A Vanessa está falando, foi exatamente o que me foi explicado no templo onde frequento. Eles voltam nessa condição por um acerto. Eles aceitaram voltar para esse plano nessa condição. Perfeito, né, doutor? Basicamente, ninguém vem para aqui sem saber como virá. Leia-se o capítulo 12 de Missionário da Luz, a reencarnação de Segismundo, belíssimamente descrita por André Luiz, que ali tem tudo que você precisa ver. Né? Ninguém vem pagando algo que não fez. Não existe isso. E, doutor, outra coisa, né, que é importante se eu colocar isso, é importante. Ainda existe aquela ideia que os filhos pagam pelos erros dos pais. E isso é um engano muito grande, né, doutor? Nós somos seres individuais. Nós somos preexistentes aos nossos pais. Nossos pais são os tutores aos quais os merecemos e são os principais programadores para uma evolutividade. Ninguém vai herdar geneticamente pecado original do pai. Né? Ninguém. Isso aí é antropomorfismo, infelizmente, que não dá para um espírita achar que o pai pecou e o filho vai sofrer. Não existe isso. Não há erro. Deus não joga dados. Não há como errar. Cada um de nós tem aquilo que nos é necessário à evolução. Muito bem. A Angélica está completando aqui. Diante da ação medicamentosa, como interpretar as reações do autista em relação ao amor? Olha, a sua pergunta é engraçada, porque ela tem um viés. Né? O viés significa o seguinte: você tem medicações para sintomas. A criança autista não precisa de medicação. Porém, se ela tem sintomas, eu faço. E as medicações, hoje, são específicas. Exemplo, quando uma criança autista tem muita inflexibilidade, que é a incapacidade de ceder, ela grita, ela roda, ela quer se ferir com hétero ou alta agressão, há indicação de usar um neuroléptico nessas crianças. Né? E atualmente a medicação que antes era uma medicação off-label, ou seja, fora de prescrição, o FDA americano e a APA, Academia Americana de Psiquiatria, adotou-a nos últimos 5 anos. É o aripiprazol. O aripiprazol é um neuroléptico atípico de 3ª geração e que tem uma resposta excelente nos quadros de inflexibilidade seguida de violência. Mas eu tenho paciente que não toma coisa nenhuma, só faz as terapias, e não faz todas, porque entendendo que a criança autista tem normalmente transtornos de percepção sensorial, principalmente proprioceptivo. Exemplo, dá um banho na criança e na hora de enxugar ela grita. Por quê? A toalha felpuda para ela é uma agressão. Ou dá uma bolinha de sorvete que ela bota na boca, ela cospe, porque a bolinha de sorvete queima.
Isso é um transtorno de processamento sensorial, do tipo gustativo, né? As papilas linguais e o céuzinho da boca da criança interagem de forma errônea, né? Da mesma forma como fogos, serradeiro, motos, que ela bota a mãozinha no ouvido. Então, nem toda criança autista toma remédio, né? E há indicação para os sintomas. E não existe nenhum, aproveitar e dizer, não existe nenhum exame que seja marcador biológico para o diagnóstico do autismo. O diagnóstico do autismo é observacional. Doutor, aproveitando uma carona em cima disso, da hipersensibilidade, nas suas pesquisas, tem uma explicação por que o espírito dentro do envoltório físico tem essa hipersensibilidade? Ou é algo proveniente do próprio organismo? Na verdade, existe sim. Recentemente, foi descoberto que o cérebro humano tem um GPS dentro dele, da sua estrutura. Esse GPS deu ao Dr. John Ife e Edward Mose, do Instituto Cavil, do Sistema de Neurociências, o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2014. E ele determinou 6 áreas cerebrais que são responsáveis por esse GPS. Ele definiu o córtex pré-frontal, que fica aqui na fronte. Ele mostrou que existe uma estrutura chamada estriado dorsal. Ele mostrou uma estrutura chamada hipocampo, que fica aqui nessa região por dentro. E ele chamou um córtex parietal medial, córtex entorrinal e o cerebelo, que é uma estrutura que nos ajuda. Quando você tem essas 6 estruturas, um descompasso de informação sináptica, ou seja, do circuito que deve ir de um para o outro, a primeira coisa que existe quando a criança tem, nessa região, uma lesão no hipocampo, como eu me referi, é ele perder a orientação social e a atenção compartilhada. A mãe chama e ele não vê. A mãe olha para ele, grita e ele não consegue enxergar. Entendendo que essas estruturas, ele nasceu com elas mal funcionantes. E aí é que vem a análise do comportamento, a terapia do Denver, a terapia Prompt, que vai modificando essa criança. E a médio e longo prazo podem se modificar. Mas algumas crianças que têm uma lesão esse cérebro que eu citei, chama-se cérebro social. Ele é uma pesquisa de 2 autores, chamados Barry Cohen e Uta Fritz, ambos são de Londres, e desenvolver esse cérebro social. E é por isso que a gente vê tantos distúrbios na sociedade, porque nem todas essas áreas trabalham nitidamente juntas, e quando elas se dissociam uma da outra, dá um distúrbio do comportamento, entendendo que o autismo é um transtorno do comportamento do neurodesenvolvimento infantil. Muito bem. O Sérgio está perguntando, doutor Fernando, o senhor poderia me explicar, na visão espírita, se o autista pode falir nessa oportunidade e acarretar maiores consequências futuras? Sérgio, eu te diria assim, não só ele, nós também podemos falir. E como podemos, né? Eu gosto muito do livro Nossa Vida do Além, doutora Marlene Rossi Civile Nobre, quando ela fala que, e é uma expressão que eu convivi muitos anos com ela dizia que nós somos seres distraídos. E essa distração paga um preço muito grande.
Então, Sérgio, se uma criança vem ao mundo à luz dessa família e a família não o acolhe, ele não tem um tratamento específico. E lembrar que esses tratamentos específicos hoje em dia são difíceis, porque são caros, onerosos e tem que ter pessoas competentes. Isso tudo vai prejudicar também. Mas ele, como um ser desenvolvente das suas ações, ele pode se negar. E eu tenho casos, o autismo com visão psicótica. São crianças que nem vão ao atendimento. A psicóloga não consegue atendê-los. A terapeuta não consegue atendê-los. E eles respondem mal a medicações. Isso é bom você perguntar, porque Allan Kardec, na obra Céu e Inferno, segunda parte, que é todinha de evocação, e não se assustem, como diz Luiz Palhano Filho, na sua obra Laudos evocados através da loucura, a evocação pode ser feita em pessoas vivas, e também, obviamente, em pessoas que já estão no plano espiritual. E quando você evoca essas pessoas, você, antes de tudo, vai notar que essas pessoas são irresignadas. Elas blasfemam contra Deus. Elas dizem que estão perdendo tempo, a vida dela é um inferno, que ela não gosta do corpo que tem, e por isso elas se negam muito mais. Essas crianças autistas normalmente são averbais, elas têm um grau discreto de deficiência intelectual, são violentas, elas têm crises convulsivas, e elas sofrem naquilo que Sueli Caldas Schubert fala na sua obra. Nós temos que ver nesses seres humanos também a percepção do fenômeno obsessivo ou auto-obsessivo. Então, são pacientes que realmente não se melhoram e que passam, infelizmente, por a vida como nada tivesse contribuído a ele. Obviamente, Sérgio, vamos ter que voltar na mesma vestimenta, com o mesmo quadro e talvez um pouco pior. Várias vezes, né, doutor? Várias vezes, né, doutor? Até que consiga colimar a expressão do amor, né? Que o amor nasça nele, né? Doutor Fernando, temos mais quanto tempo? Porque tem muitas perguntas. Eu gostaria, se fosse possível, de que a gente pudesse encerrar às 20h15 no máximo. Tá ok. Então vamos lá. A Vânia, ela está dando boa noite. A Angélica está falando assim: doutor, olha que lindo, ofereço meu inário, a música Quanta Luz. Está oferecendo para o senhor. Que bom. Tá bom? Muito obrigado, Angélica. Seja bem-vinda também, Almerinda. Boa noite. De Alfenas, Minas Gerais. Almerinda, sim, seja bem-vinda. Mais uma pergunta aqui, ó. Doutor Fernando, qual seria a sua maior contribuição do Espiritismo na ajuda pessoal e familiar do autista? Sérgio, eu fui chamado, como todo médico. Você lendo a primeira obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, você vai ver que todo médico passa pelo Ministério do Esclarecimento. A minha contribuição, Sérgio, eu acho que é simplesmente desaferentar essa ideia de a criança autista ser patologizada, adoecida na sua inteira forma de ser e não ter nenhum tratamento. Não existe isso. Agora, a nossa contribuição, eu já atendo crianças autistas desde 1981, tem sido muito mais, Sérgio, aprender com eles do que a eles servir. Tudo que eu faço tem bases científicas, certo? Na própria doutrina espírita. Sendo médico do paradigma médico espírita e tendo convivido e aprendido
o que me foi possível com a minha mestra, doutora Marlene Ross, ver na obra, principalmente Bezerra de Menezes, né, que fala sobre a esquizofrenia sob o novo prisma. Então, ver na loucura, que antes se achava que a criança autista era louca, está longe, não tem nada a ver. Agora, existe um autismo psicótico que pode levar à loucura. A nossa contribuição é acolher, tratar medicamentosamente, terapeuticamente e, naqueles que são possíveis, levá-lo à casa espírita nosso lar. E lá nós temos um ambulatório chamado André Luiz, que foi a base inicial da casa. E esse ambulatório já tem 37 anos que nós atendemos. Estamos fazendo um projeto junto a algumas instituições estrangeiras para acolhimento de crianças autistas, e temos já um grupo de profissionais como fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, eu que faço neuro, psicopedagogo. Vamos tentar ajudar a nossa comunidade. Muito bom. Olha, a Vânia Celes Márcio Moraes está fazendo um comentário. Todos nós temos uma missão aqui nesse plano, seja ela qual for. Temos que aprender a conviver e aceitar. Amor, respeito ao próximo. Depois retornaremos ao nosso plano espiritual, continuando a nossa missão. Perfeitamente, Ivan. É exatamente isso. Agora, todos nós temos uma missão, pequena ou grande, evadir-se dela é voltar a sofrer. Então, peguemos a nossa missão e façamos a nossa parte com muito amor, com muita alteridade, com muita resiliência, paciência, não esquecendo a Joana de Ângeles, né? De que a paciência em si, quando ela descreve o seu artigo no Evangelho segundo o Espiritismo, o que a paciência nos dá? Né? Resignação, e a resignação o que é? Senão o consentimento do nosso coração. Então, uma criança autista que chega e que você examina com facilidade, você vê naquele momento um espírito resignado, né? Que não está revolto, que não atropela as coisas, mas se deixa examinar, se deixa ser tratado e evolui. Né? Mas aqueles casos irresignados, que eu já citei, a gente vai ver que como são. Muito bom. A Rose Fernandes, ela fala: minha neta tem o transtorno de sensibilidade, só usa roupas largas e um tipo de sandália, e também quase não come, porque tudo que come tem uma sensação maior. É um tipo de autismo? E se sim, por quê? Qual o tipo? Não, Rose, isso não é autismo. Isso é um transtorno do processamento sensorial. E ela tem transtorno do processamento sensorial cutâneo, e ela tem do paladar também. Ela não come qualquer coisa. E ela não se deixa tocar principalmente com as chamadas marcas da roupa que fica no pescoço. Aquilo roça na criança, se a mãe não cortar, ela não usa. E se a roupa for grossa, ela também não. Essa criança necessita, obviamente, primeiro, ser vista por um neuropediatra, tentar enquadrar, porque os sintomas que ela tem, nem todo autista tem, mas os sintomas que ela tem projetam um distúrbio do processamento sensorial. Ela se beneficiará por demais se ela fizer terapia ocupacional 2 vezes por semana em sessões de 50 minutos pelo método de Aires ou Denver. Muito bem. O Silvio Ricardo Rodrigues. Podemos dizer que o autismo é uma condição que pode ser compreendida como uma experiência única de aprendizado e evolução espiritual, aliás. Sim, Silvio, com certeza. Você vem autista
por uma necessidade intrínseca de se aceitar como tal, e entendendo que foi você, como diz Hermínio Corrêa de Miranda, que gerou o pane naquele cérebro social que eu citei, e daí as incongruências entre áreas homólogas cerebrais. Então, é você quem constrói o autismo. Você não é castigado. Simplesmente não há como apagar. E o corpo, como mata o borrão, na verdade que o é, vai deflagrar esse processo. Agora que o ser humano aceite o fenômeno, a família aceite também, não se dilua, não se destrua com o sentimento de culpa. Né? A gente pensa como pais que os filhos são nossos. Lê de engano. Os filhos são espíritos nos dados e nós demos o material genético para que eles evoluam. Nos cabe boa educação, boa normatização, respeito ao outro, ao meio ambiente, aos animais. O que a gente vê atualmente são coisas absurdas. E tudo fere a lei de Deus. Muito bem. A Almerinda, que é lá de Alfenas, Minas Gerais, ela está fazendo o seguinte comentário. Doutor Fernando, meu neto foi diagnosticado primeiramente com autismo por uma médica, mas meu filho o levou em outros médicos e o diagnóstico foi de TDAH e o TOD, né? Meu filho não aceita o diagnóstico de autismo. Certo. A gente vê uma coisa interessante aí. A criança autista, ela pode ser, veja bem, uma criança autista idiopática, e tudo que é idiopático em medicina é que a gente não consegue achar a causa. Ou ela pode ser sindrômica. O que é sindrômica, Fernando? Existem 32 síndromes genéticas das 13 mil existentes que cursam com autismo. Exemplo, só para dizer, Cornélia de Lange, né? Síndrome de Down, síndrome de cromossoma X frágil, e por aí vai. Normalmente, a criança autista não só tem o quadro que configure o autismo, ela pode vir com comorbidades. Comorbidade é quando você tem uma doença junto a outra. E o TDAH é extremamente comum, porque as vias neurais quase são as mesmas. E o TOD não, o TOD é o transtorno opositor desafiador. Né? Então, é preciso rever esse conceito, é preciso ter certeza do diagnóstico correto através de um profissional habilitado que vai utilizar as escalas específicas para o TDAH, para o TOD e para o autismo. Todos os três têm escalas específicas para serem usadas. Muito bem. A Vânia está fazendo um comentário interessante, doutora. Ela fala, tem pessoas que confundem o autismo com hiperatividade. Na verdade, não é. Na verdade, Vânia, é porque a criança autista pode ser hiperativa, como eu acabo de falar. Pode ser desatenta, pode ser opositora, pode ser transtornada em condutas que são errôneas. Mas é muito comum, né? E você fechar o diagnóstico só de transtorno hiperativo e não ver traços autísticos nessa criança é o que é perigoso. Então, essa criança tem que ser levada a um profissional e utilizando as estatísticas das tabelas específicas já citadas, se chega facilmente a um diagnóstico. Muito bem, a Almerinda que estava falando, né, sobre aquela questão, ela fala, meu neto tem 10 anos e faz tratamento com neuropsicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo e neuropediatra. Está acompanhando. Perfeito. Está perfeito, irmã. Continue. Até que o neuropediatra consiga, junto com o grupo, ver a evolutividade da criança e, num futuro próximo, dar alta ou não. Mas está perfeito.
A Rose Fernandes fala, exatamente, doutor Fernando, não se deixa tocar, as etiquetas têm que ser retiradas. Gratidão por esclarecer e falar do tratamento específico. Obrigado. O nosso amigo aqui tem uma pergunta importante. Nós já estamos, pelo tempo, né, que o doutor nos cedeu, já estamos em cima do horário. Pedimos desculpa para você do Facebook, do nosso WhatsApp, mas vocês podem até depois mandar perguntas, né, Zé? E a gente depois passa para o doutor e ele pode colocar já nas redes sociais. Doutor, eu queria, esses minutinhos que faltam, pedir para o senhor, porque lá no centro, nosso lar, né, vocês fazem um trabalho sensacional que comunicação de espíritos que se desdobram, não é isso? Eu tenho acompanhado de autistas que se desdobram e o senhor, e eles lá falam as suas deficiências, os seus problemas. Eu queria que o senhor contasse algum caso que o senhor acha interessante para o pessoal, para aproveitar esses minutinhos que nós temos aí. Certo. Olha, como eu disse, sendo médico e dentro do paradigma médico espírita, isso é um trabalho científico que foi feito, entendendo que a doutrina espírita por Allan Kardec é uma ciência e que ele baseou-se na dialética socrática para desenvolver a doutrina, mas observacionalmente, né? Então, a ponto de dizer, quando uma prancheta falar e escrever e dizer que existe, eu acreditarei. E ele prova isso. O espírito imortal que das crianças autistas, eles podem ser evocados depois de mortos ou ainda em vivo. O que fizemos na Casa Espírita foi um trabalho sem ser evocação, foram comunicações espontâneas, porque sendo uma casa que tem 150 crianças em evangelização, e algumas com transtorno autístico, obviamente afins atrás afins. E na mesa mediúnica, espontaneamente nós temos vários relatos de crianças encarnadas e desencarnadas que foram ou que são autistas. E elas mostraram. Há um caso muito interessante, era uma sexta-feira, estávamos terminando a mediúnica e uma médium subitamente falou: me daria licença, eu poderia me comunicar? E o dialogador disse: pois não, meu irmão, fique à vontade. Ele disse: eu me chamo Marcelo, estou vivo, desdobrado, em sono, moro na cidade do Rio de Janeiro e vim comunicar o seguinte: eu gostaria que minha mãe aceitasse como eu sou. Eu sou uma criança autista, eu não aprendi a falar, então é averbal, então o nível de suporte é 3, mas ela chora muito. Isso dói muito o meu coração. Veja bem, nessa encarnação eu serei assim, porque eu feri muito a quem não devia, e eu feri foi a mim mesmo. Então, deixou um abraço a todos, e esse caso nós apresentamos pela AME Brasil e pela AME Internacional em alguns eventos. Interessante isso, né, doutor? Importante, para a gente até sair que a gente brinca, né, da nossa casinha, que a comunicação é só para espírito desencarnado, que isso não ocorre. Você pode também um espírito encarnado em desdobramento do sono, se for o caso, ou aquele déjà vu que o doutor Sérgio Filipe fala, que todos nós temos um momento em que a gente dá uma apagada e depois volta, e nessa apagada a gente consegue fazer o desdobramento, né? Então é interessante isso, nós entendemos que é essa possibilidade, e é importante esse trabalho que o doutor faz, né, que a sua casa faz, porque é uma forma até de
acalmar os corações das mães, né, do próprio espírito, que, como esse menino falou, eu estou agoniado porque eu sei que eu preciso passar por isso, gostaria de ter o conforto da minha mãe, mas ela não consegue me entender. E isso acontece com muitas mães de crianças autistas, não é isso, doutor? Exatamente. Então, são pessoas, em si, o fato de ser autista já gera um peso social, familiar muito grande, né? Mas são espíritos a caminho da luz, como chama Emmanuel. Todos nós estamos a caminho da luz. Uns erraram menos, porque já pagaram um preço alto, outros ainda continuam, e obviamente, não só o autismo, como todos os transtornos mentais e como todas as enfermidades, na expressão crística, não existe doenças, existe o doente. Então, a gente adoece por uma necessidade precípua de realmente evoluir. Bem, doutor, nós agradecemos, né, a sua presença, sabemos da sua agenda e somos muito, muito gratos mesmo. Agradecemos a você aí que mandou as perguntas, que comentários, também o pessoal do Facebook, o pessoal do WhatsApp, o nosso muito, muito obrigado. Não vai faltar oportunidade, se Deus quiser, a gente vai dar um jeitinho de trazer de novo o doutor Fernando para falar sobre outros assuntos, sobre outros transtornos. E ao senhor, nosso muito, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e deixo o seu momento para a sua consideração final, sua mensagem. Eu acho que a obra de 87, SOS Família, de Joana de Anjos, ela tem tudo que nós precisamos. Os nossos filhos, como nós fomos filhos dos nossos pais, somos todos caminheiros espírito a caminho da perfeição. Às vezes, um fenômeno ocorre, uma dissonância daquele filho que eu esperava, de olhos azuis, cabelo pretinho, perfeito, aparentemente vem com um quadro de um transtorno mental. Esse precisa muito mais do seu amor, da sua complacência e da sua gratidão. Porque nada nos foi ofertado sem sabermos, nem que o iria passarmos, nem como pais que iríamos ter. Leia-se as obras André Luiz. Então, se teu filho foi diagnosticado um problema, ama-o mais. Se teu filho aparentemente te entristece, troca a tristeza pelo brilho do teu olhar. Aprende que os laços de amor só se firmarão através da doação. E a doação só se faz pela compreensão. Esperamos ter levado a todos a expressão do verdadeiro amor. É aquele amor samaritano que passa e vê o moribundo e levanta-o e limpa suas feridas e prossegue. É isso que Deus deseja de todos nós. Uma boa noite, muita gratidão a todos e até uma próxima oportunidade. Doutor, só uma coisinha. Estão perguntando onde é a casa, onde fica o nosso lar, endereço. Angélica está perguntando. Nosso lar fica em Juazeiro do Norte, na Avenida Paulo Maia, 870, Juazeiro do Norte, Ceará. Então, aqueles que quiserem alguma pergunta, eu vou responder de forma calma. Não sei se poderia ajudá-los ou não. Mandem as suas perguntas para neuropediátrica@hotmail.com. Neuropediátrica, tudo minúsculo, @hotmail.com. Instagram? Qual seria o Instagram? Não, seria esse o meu e-mail. Tá,
Tá ótimo. Então você aí que ficou sem as perguntas, sem as respostas, na realidade, né? É só mandar para o e-mail do doutor Fernando, que com certeza vocês serão atendidos. Eu quero agradecer ao José Ferro, da JM Vídeo, do Sérgio José, pelo apoio. Quero agradecer a todos vocês também pela presença, pela audiência, mas eu quero agradecer a minha querida amiga Regina Maria Catucci Gicas. Muito obrigado por essa oportunidade, por ter me dado o contato do doutor, me dá essa felicidade, como eu costumo dizer, meu chavãozinho, foi simplesmente sensacional essa noite. E a Regina vai estar conosco no encerramento presencial, dia 29, no Lar Espiritual, perdão, no Jesus e a Caridade, Centro Assistência, né, Zé? Centro Caridade, que fica na Rua Pará, 33, ali é Vila Matias Santos. Associação Espírita. Associação, desculpa, Carol, me perdoa, Carol, eu tô ficando, velhinha, tem o Tico e o Teco dorme e o Tico fica assim. Então é Associação Espírita Jesus e a Caridade, é Rua Pará, 33, nessa segunda-feira, dia 29, às 20 horas. Tá bom? Conto com vocês. Lá, nosso muito obrigado. Lá, deixa eu também estar com ela também, É uma roda de conversa, tá, gente? Ou seja, todos poderão participar, perguntar, dar o seu depoimento, vai estar aberto ao público, tá certo? A doutora Evangelina Alice Guimarães Vieira, ela é neuropediatra espírita, fez formação na FESP, tá? Trabalha com jovens. Então, nessa segunda-feira agora, dia 29, eu espero vocês lá. Vai ser simplesmente sensacional também. Doutor, de coração nosso, muito, muito obrigado. Gratidão. Gratidão, E tenho certeza que tirou as dúvidas de muitas pessoas. Tá bom? Obrigado. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.